Saudações, seja muito bem-vindo a mais uma aula. A gente começa aqui a falar sobre o universo do PHP. O que a gente vai fazer é imergir aqui uma linha de evolução dessa linguagem que hoje tem a maior comunidade de desenvolvedores e é a mais utilizada do mundo entre as linguagens de programação. E basicamente o que eu quero trazer para você é sim um pouco de história, mas é muito mais fundamentos de evolução, para que você tenha um aprendizado cognitivo durante o curso. É entender de fato aquilo que você está utilizando para desenvolver suas aplicações no dia a dia, legal? E para começar então, vamos entender como que o PHP foi criado, como que ele evoluiu das suas primeiras versões até a versão que a gente tem hoje rodando no mercado. Basicamente a gente tem então PHP Hypertext Processor, que é uma linguagem interpretada livre que atua do lado do servidor e tem o seu melhor uso no desenvolvimento de aplicações web dinâmicas, ou seja, o PHP foi criado de fato para desenvolver sites, para desenvolver sistemas para a internet. Ele figura entre as primeiras linguagens passíveis de inserção em documentos HTML e é uma linguagem extremamente modularizada. E é essa modularização que a torna tão ideal para servidores web. O PHP é utilizado por milhares de aplicações e grandes aplicações, como por exemplo o Facebook, que tem o próprio motor PHP chamado de Hip Hop. A gente tem aí Drupal, Joomla e WordPress figurando entre os principais CMS envolvidos com a linguagem. A gente tem Magento e OsCommerce como ferramentas para desenvolvimento de e-commerce gratuitas que você pode utilizar também para desenvolver a sua loja virtual. A gente tem Laravel, Symfony e Zend como principais frameworks desenvolvidos com o PHP. E as pessoas que a gente tem que agradecer hoje pelo desenvolvimento da nossa linguagem é o Rasmus, que é autor da primeira versão do PHP e coprodutor das versões seguintes, o Andy e o Zef, que são fundadores da Zend Technologies e principais responsáveis pelo desenvolvimento do PHP até os dias de hoje. Inclusive, o motor ou a engine que faz com que o PHP funcione é a Zend Engine desenvolvida por esses caras. Então, basicamente, a gente tem aí a versão 1 e 2 do PHP, criada por Rasmus em 94 para 95, para simplesmente gerenciar a sua página pessoal. Ele tinha um currículo online e ele precisava de uma tecnologia que não existia até então para poder monitorar esse currículo. E aí, a gente tem aí um conjunto de scripts criado como o Personal Run Page Tools, ou o PHP. De 97 a 98, a gente teve a versão 3 do PHP. Basicamente foi onde o Andy e o Zef entraram no time para reescrever toda a base da linguagem como de fato uma linguagem de programação completa, e nesse mesmo período, vários desenvolvedores passaram a colaborar com o desenvolvimento da linguagem também. Foi aí que os primeiros recursos que nos fazem utilizar o PHP começaram a nascer. No ano de 2000, o Andy e o Zef abandonaram totalmente a versão 3 do PHP e o PHP 4 foi desenvolvido com recursos de orientação a objetos. Então diversos recursos aí muito poderosos foram inseridos nessa versão, o que acabou atraindo milhares de desenvolvedores para a linguagem e a popularização do PHP começou a acontecer nesse período até 2003. Em 2004, ocorre a ascensão do PHP com a versão 2 da Zend Engine, e isso já era o PHP 5, que agora veio totalmente orientado a objetos. Ele veio com uma interface de acesso a banco de dados, que é o PDO, ou PHP Data Object, veio com JSON nativo, que começou a permitir a comunicação entre diversos outros aplicativos, independentemente da linguagem. Ele veio com recursos como namespaces, interfaces, traits e diversos outros que solidificaram o PHP como uma das principais linguagens de programação. E em 2015 foi lançado o PHP 7, agora uma linguagem com alta performance, fortificando aí todos os recursos de programação orientada a objetos. O PHP, então, é visto como uma linguagem madura, está presente em mais de 83,5% dos sites hospedados na internet, sendo a mais utilizada linguagem de programação do mundo. E basicamente essa é a história, né, a imersão que a gente faz para entender a evolução da nossa linguagem. E basicamente o nosso cenário atual do PHP nos traz ótimos recursos, ótimas features, mas também tem o lado ruim. E é importante a gente entender isso para poder filtrar aquilo que vai funcionar para a gente no dia a dia. E quando a gente fala de mercado e de desenvolvimento com PHP, a gente tem que levar em consideração as informações que a gente tem disponíveis para aprender a desenvolver. Então lá atrás, em 2005 para 2006, quando eu comecei a estudar e a desenvolver com PHP, eu tinha uma dificuldade muito grande em encontrar informações. Hoje em dia, a gente tem milhares de informações e elas estão disponíveis para todos que querem aprender PHP.
Esse é um lado bom. O lado ruim é que a grande maioria dessas informações traz recursos obsoletos e más práticas de desenvolvimento. E isso acaba gerando ainda mais confusão para antigos e para novos programadores. A gente tem também diversos padrões de projetos e infinitas formas de desenvolver com PHP. Ele é de fato uma linguagem muito flexível que te permite programar sem qualquer restrição. A gente tem o lado bom, mas o lado ruim é que não existe compatibilidade e comunicação quando a gente tem um cenário assim, já que cada sistema segue o seu próprio padrão ou um padrão diferente e usa recursos diferentes também. A gente tem um mercado gigante formado pelo ecossistema dessa linguagem, e ter um projeto em PHP significa pertencer à evolução de maior potencial entre as linguagens de programação. Isso acabou fomentando o mercado, fazendo com que empresas, com que projetos fossem requisitados com o PHP. Só que a gente também tem um problema, né? A gente começa a ver empresas, startups, microserviços, APIs e marketplaces enfrentando problemas para se adaptar e garantir o ciclo de vida de aplicação. Uma vez que uma API muda e para de se comunicar com um sistema, que uma biblioteca é atualizada e não é mais compatível com o código anterior, então tudo isso é gerado pela falta de padronização de código. A gente tem também aí a evolução tecnológica, né? E com novas tendências de mercado sendo atendidas por recursos poderosos do PHP, surgem novas e incríveis possibilidades de implementação. Na mesma medida, a gente tem a escala, a rotatividade ou a formação de equipe com alta curva de aprendizagem, uma vez que cada sistema é desenvolvido seguindo um padrão ou uma forma de codificação diferente. Quando você precisa colocar alguém a mais na equipe, ou quando uma empresa, por exemplo, quebra um contrato com uma agência e precisa contratar outra agência, essa vai ter que aprender sobre todo o sistema, além de ter que aprender a regra de negócio para desenvolver. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é uma alta curva de aprendizagem, o que acaba muitas vezes fazendo com que vale a pena refazer o projeto do zero. E aí, os custos vão lá em cima. E por fim, a gente tem aí como ponto positivo hoje na comunidade PHP, por ser a maior do mundo, milhares de componentes, bibliotecas, APIs e sistemas comunicáveis que começam a surgir. E aí, a gente tem basicamente tudo que a gente precisa pronto e disponível para utilizar. E com isso, cresce a necessidade de ter um desenvolvimento interoperável no PHP. E basicamente essa é a solução para o nosso cenário, a tal da interoperabilidade. Mas o que é isso? Basicamente, quando a gente fala em interoperabilidade, a gente está falando da capacidade de um sistema se comunicar de forma transparente ou mais próximo disso com outro sistema, componente, biblioteca ou API. E para a gente garantir isso, a gente faz através de Open Standard ou Ontologies. Mas não é simplesmente a comunicação que está em jogo aqui. É o fato de você poder desenvolver um sistema ou garantir o ciclo de vida de um sistema sem precisar conhecer de fato o sistema, e sim apenas a lógica ou a regra aplicada naquele sistema. E isso acontece quando você tem um padrão de projeto ou uma recomendação de padrão que todos seguem. Assim, você tem uma curva de aprendizagem mínima para poder assumir ou escalar qualquer equipe de projetos. Quando a gente fala de Open Standard, a gente está falando aí de interoperabilidade técnica, que são padrões abertos, livres e disponíveis para acesso e implementação, que independem de royalties, outras taxas ou discriminação de uso. Ou seja, são padrões que você pode aplicar sem qualquer restrição e sem ter que pagar nada para ninguém por isso. E a gente tem também as ontologies, que representam a interoperabilidade semântica. São ontologias com modelos de dados que representam um conjunto de conceitos possuindo o domínio da aplicação e os relacionamentos entre ela. Vamos entender um pouco mais desse cenário interoperável no PHP e o que a gente tinha disponível até 2016, legal? Vamos lá. Primeiro, o PHP ele evoluiu então tendo padrões abertos. A gente tinha aí os padrões de projeto ou design patterns sendo utilizados na linguagem já com os recursos de orientação a objetos. Então a gente tem padrões de criação como singleton, factor, prototype, entre outros. A gente tem padrões estruturais como adapter, facade, decorator. A gente tem padrões comportamentais como memento, observer, strategy, entre diversos outros padrões de projetos que são também aplicáveis ao desenvolvimento com o PHP. Só que a gente não tinha um Standard Recommendation, ou seja, a gente tem Open Standard, ou padrão aberto, mas a gente não tem uma recomendação oficial de quais padrões utilizar, de como desenvolver do jeito certo. E com isso, as recomendações que tínhamos para seguir eram as recomendações colocadas em livros, cursos, tutoriais e outras fontes de conhecimento disponíveis na internet.
Eu não sei se você já leu algum livro de PHP ou quantos livros você já leu. Eu já vi vários e eu posso te garantir que cada um ensina de um jeito. E não é diferente nos cursos e nos tutoriais pela internet. Por ser uma linguagem extremamente flexível, ela permite que você faça a mesma coisa, ou seja, resolva a mesma rotina tendo o mesmo resultado de diversas formas diferentes. Só que a gente não sabe qual é a certa. A falta de recomendações oficiais nos leva à pergunta: qual a recomendação eu devo seguir? Para, por exemplo, escrever o meu código, né? Será que eu tenho que utilizar namespaces, classes? Como que eu escrevo uma variável? Ou ainda para estruturar o meu sistema, qual o comportamento utilizar? Qual a dependência eu preciso nesse sistema para que ele possa rodar de uma forma segura, escalável, confiável? Quando eu vou desenvolver um microserviço, qual padrão de projeto eu posso aplicar para garantir a abstração desse serviço, para que ele resolva o problema sem que a pessoa tenha que estudar o código? Ou ainda como que eu garanto o ciclo de vida da aplicação? Como que eu faço novas implementações? Ou se eu precisar escalar o meu time, será que eu estou garantido com isso? Como que eu faço a manutenção desse projeto? Por fim, como que eu posso usar, criar ou compartilhar componentes, bibliotecas e APIs com PHP? Não existe uma recomendação oficial. O PHP ele evoluiu aí com muitos padrões de projetos, mas sem um padrão de desenvolvimento e uma recomendação oficial de codificação. E aí a solução foi apostar nas ontologias. Com o PHP sem recomendações oficiais de desenvolvimento, as ontologias eram uma forma de garantir de fato essa interoperabilidade, garantir o ciclo de vida, rotatividade de desenvolvedores no projeto, e com isso elas ganharam força. Basicamente, você tem aqui a manutenção garantida no domínio da ontologia, você tem aprendizado focado na regra e não na tecnologia. Então, uma vez que você é um programador PHP que conhece Laravel, você está apto a assumir qualquer projeto Laravel sem ter que aprender a tecnologia aplicada. Simplesmente aprende a regra de negócio e pode começar a desenvolver. A gente tem também aqui a interoperabilidade garantida em componentes no domínio da ontologia, e o único ponto negativo é que a ontologia em si tem domínio total da aplicação dentro de um microambiente PHP. Ou seja, se eu estou utilizando, por exemplo, o Laravel como ferramenta para desenvolvimento, o meu projeto começa sendo Laravel e ele termina o seu ciclo de vida sendo Laravel. Para eu migrar para um Zend Framework ou para um WordPress da vida, eu tenho que refazer o projeto. Então você está atrelado àquela ontologia, ela tem domínio da sua aplicação. Você tem que seguir as regras e os padrões aplicados nessa ferramenta para desenvolver o seu sistema. Você se ajusta a ela e não ela a sua solução. Então, como ontologias, a gente tem os frameworks, e um framework é uma abstração que une rotinas, componentes e códigos comum entre diversas aplicações, provendo funcionalidades genéricas do projeto. Ou seja, ela se adapta a diversos tipos diferentes de projeto, trazendo para você todo o conjunto de aplicações prontas para você desenvolver. A gente tem o Laravel aí figurando como o framework PHP mais utilizado do mundo. Temos o Zend Framework também atuando entre os principais como uma coleção de pacotes PHP 100% orientado a objetos, e o Symfony, que é um framework focado em regra de negócios para aplicações mais robustas. As outras ontologias que a gente tem também são os CMS, que são sistemas gerenciadores de conteúdo. A característica aqui é que ele é um painel de controle completo, que já possui aí diversos plugins e temas prontos. Basicamente, é um software que você baixa, instala, personaliza e entrega para o seu cliente final. Os principais que a gente tem no PHP hoje são WordPress, Joomla e Drupal. E inclusive o WordPress hoje é apontado como o maior CMS de toda a internet, independentemente da linguagem. Ele está instalado em incríveis 31,1% dos sites hospedados no mundo. Então, basicamente, o que a gente teve aqui foi uma evolução pautada na falta de recomendações oficiais do desenvolvimento com PHP e as empresas, o mercado optando por ontologias para manter aí o ciclo de vida das suas aplicações com o menor investimento e a menor curva de aprendizagem para quem fosse assumir esses projetos. Mas aí a gente tem um pouco mais de história para estudar, para entender a interoperabilidade como ela é hoje no PHP. Então, em 2015, a gente tem o lançamento do PHP 7 com a falta de recomendações oficiais. Imagine a maior comunidade de desenvolvimento do mundo tendo uma linguagem aí com novos recursos, deixando de aplicar recursos antigos e trazendo uma nova metodologia para garantir maior escalabilidade e qualidade do software, mas sem uma recomendação de desenvolvimento. Aconteceu aí a completa confusão no PHP. Os programadores antigos não sabiam exatamente o que utilizar e o que estava certo ou não, e os novos programadores acesso a milhares de informações, na maioria dos casos obsoletas ou com más práticas. E nesse mesmo ano ocorreu a ascensão dos frameworks, ou seja,
Com a pressão do mercado para que você utilize uma ontologia garantindo aí a flexibilidade do sistema, os frameworks começaram a aparecer muito mais fortes na comunidade. E nesse mesmo ano, o Laravel foi considerado o framework mais utilizado do mundo. Em 2016, nós tivemos a publicação oficial do PHP Fig, que é um grupo de interoperabilidade fundado pelos principais desenvolvedores de frameworks PHP. E com isso a gente teve também o PHP Standard Recommendation sendo oficializado, ou seja, pela primeira vez na história do PHP, a gente tem recomendações oficiais de desenvolvimento. Ao mesmo tempo que também foi publicado o PHP do jeito certo, que é um guia que filtra informações valiosas, trazendo a você aquilo que realmente funciona, eliminando informações obsoletas e más práticas. Um guia de como programar do jeito certo. Em 2016 também a gente teve diversas ontologias lançadas no mercado sem interoperabilidade entre elas. Então a gente tinha aí diversas ferramentas prontas para ser utilizadas, mas que começaram a não se comunicar. E com isso, a gente deixa de ter interoperabilidade nas ontologias e começa a ter interoperabilidade técnica no PHP. 2017, a gente tem a popularização das PSRs e a ascensão do PHP. A gente começa a se libertar dos domínios de frameworks e CMS, eles passam a ser opções de desenvolvimento novamente e a gente tem aí um ecossistema funcional para o PHP. E nesse mesmo ano, teve a confusão dos frameworks, ou seja, a gente tem a falta de interoperabilidade entre microambientes PHP. Só que nesse mesmo ano, os frameworks de mercado ganharam ainda mais força, como por exemplo o Laravel, que começou a utilizar as PSRs para componentizar o seu desenvolvimento. Então o Laravel é uma das ferramentas que cresce com essas mudanças, porque ele acaba aplicando as PSRs também na sua composição e utilizando a comunidade e a força da comunidade para se desenvolver também. E em 2018, a gente tem a interoperabilidade técnica do PHP. E isso ocorre por dois agentes de mudança, o PHP Fig e o PHP The Right Way. Basicamente, os padrões recomendados no PHP começaram a surgir em 2009 com a criação do PHP Framework Interop Group, ou PHP Fig, e ganhou força em 2016 com a publicação oficial das recomendações. Ele é formado, então, por fundadores dos principais frameworks PHP e o objetivo é fornecer uma base técnica comum para a implementação de conceitos, ótimas práticas de programação, a fim de garantir a interoperabilidade técnica em projetos, componentes, bibliotecas e APIs PHP. O PHP Standard Recommendation, ou PSR, são especificações de desenvolvimento com PHP publicadas pelo PHP Framework Interop Group. E a gente tem agora uma recomendação oficial de codificar. Agora, um dos grandes problemas do PHP é a quantidade de informações obsoletas, inseguras e com más práticas disponíveis na internet, dadas pela popularidade e pelo tamanho da comunidade PHP. De fato, não existe uma maneira canônica de se utilizar o PHP, ou seja, não existe apenas um caminho para você desenvolver uma rotina ou resolver um problema. Existem diversas formas de você fazer a mesma coisa com o PHP. E isso nos induz ao erro, nos induz às más práticas. Só que hoje a gente tem uma referência rápida e fácil de ler que nos introduz as melhores práticas e padrões de código, inclusive com links e tutoriais competentes que trazem a você aquilo que realmente funciona, aquilo que está certo utilizar. Esse é o PHP do jeito certo ou PHP The Right Way, que foi criado por Josh Loghart, que é fundador do Slim Framework, e publicado também em 2016. É uma iniciativa popular na comunidade PHP que incentiva boas práticas e dissemina informações confiáveis e de qualidade para novos e antigos desenvolvedores PHP. E com isso, a gente tem o PHP interoperável, né? Com a chegada dos padrões da comunidade, os novos recursos do PHP, temos a liberdade de criar aplicações profissionais e personalizadas, utilizando componentes poderosos, temos acesso a um ambiente produtivo e colaborativo e garantimos a interoperabilidade técnica do projeto sem a necessidade do uso de frameworks ou CMS. Claro que você não vai deixar de utilizar por isso, mas eles passam a ser opções no desenvolvimento e não obrigatoriedade para garantir manutenção e implementação de projetos. Contudo, ao utilizar uma dessas opções, com exceção daquelas que já estão aí aderentes às PSRs, você acaba trabalhando em um micro-universo PHP e abrindo mão de todos os recursos que você tem disponíveis. A interoperabilidade técnica garante a você comunicação global de serviços entre aplicações, garante a rotatividade dos desenvolvedores, possibilita escalar a implementação e a manutenção do sistema. Ela tem um ecossistema repleto de projetos e empresas
a serem atendidas e um mercado com milhares de componentes disponíveis. E com isso, a gente tem 3 novos recursos que são fundamentais para o desenvolvimento interoperável. O primeiro deles é o Composer, que é o gerenciador de dependências do PHP, que permite usar e gerenciar os componentes da comunidade de forma automatizada. A gente tem o Packagish, que é o repositório oficial do Composer, onde você pode acessar milhares de componentes. Inclusive, você pode desenvolver e publicar os seus componentes de forma pública ou privada nesse repositório. E você tem o Git, que nos permite ter um controle total sobre a nossa aplicação de forma auditada para trabalhar sozinho ou em equipe, com desenvolvimento não centralizado. Legal? E com isso, a gente tem o novo cenário do PHP. Basicamente, quando a gente tem um código aderente a PSR, a gente começa a acessar todo o potencial da maior comunidade de desenvolvimento do mundo. Quando a gente fala de APIs, a gente poderia consumir aí o Facebook, Pagar.me, Google, Slack, tudo isso aí com classes, com interfaces prontas para você utilizar e disponíveis sempre que você precisar. Podemos também utilizar componentes como o OAuth, que é uma interface pronta que permite o login com qualquer rede social no seu site, o Minify, que automatiza a otimização de recursos de CSS e JavaScript, minificando os arquivos automaticamente para você. Temos o Oops, que é uma aplicação que te ajuda a debugar o seu código com uma interface mais amigável, inclusive é um componente utilizado pelo Laravel. A gente tem aí o Monolog, que é uma interface unificada de log, onde você pode enviar mensagens para o Slack e ter um controle da sua equipe dos erros do seu site, ou simplesmente gerar arquivos, interagir com o banco de dados e ter de fato uma aplicação totalmente auditada, ou ainda o PHPMiler, que nos permite aí conectar com servidores seguros de SMTP para mandar e-mail. E tudo isso você faz com alguns simples comandos e poucas linhas de programação. A gente tem também a aderência do código, nos permitindo se conectar com diversos outros sites que também são aderentes a PSR, a comunicar e ser comunicados por outros sistemas e softwares, e a gente tem a liberdade de escalar e garantir a implementação e a manutenção do sistema. E por fim, a gente está agora no universo PHP, que é o primeiro estágio da programação. Com o PHP, a gente consegue se comunicar com qualquer framework, com Laravel, Zend Framework, Symfony, Cake PHP, CodeIgniter, entre diversos outros. Basicamente, você entendendo essa regra de programação, você estará apto a desenvolver com qualquer aplicação que também seja aderente a PSR. E aí, chegamos à história da Up Inside, ou a minha história com o PHP. Basicamente, a gente começou tudo isso em 2009 com o curso em DVD Site Dinâmico com PHP. A Up Inside ainda era uma agência de desenvolvimento. Em 2011, teve o lançamento da plataforma EAD da nossa escola com o curso Pro PHP, então mais um marco que mudou totalmente aí o caráter da minha empresa foi quando a agência de tecnologia começou a ser realmente uma escola de programação. Em 2014, o foco da Up Inside passou a ser totalmente em cursos de desenvolvimento e programação, e hoje a gente traz aí o Full Stack PHP Developer para você. Então, o core business da Up Inside sempre foi o PHP. E é uma honra poder estar trazendo para você aqui a 4ª geração de cursos PHP da Up Inside. Essa formação Full Stack, que tem o core em PHP, é desenvolvida em 3 pilares fundamentais que trazem a você aqui o conhecimento sem código legado ou adaptação de linguagem. É um dos, quiçá o único curso que aplica fundamentos aderentes ao PHP Standard Recommendation desde a primeira linha de código em estudo. Ou seja, tudo que você vai aprender durante esse curso traz recomendações e boas práticas de desenvolvimento. Expand é o primeiro pilar e é onde você aprende o PHP do básico, mas já utilizando recursos modernos, filtrando aquilo que você realmente precisa aprender para aplicar rotinas, resolver problemas e criar soluções. Os módulos do Expand são para você que está começando do zero, ter aprendizagem cognitiva, já na prática, utilizando esses conceitos e esses fundamentos, e para você que já é um programador, ele te oferece aí uma atualização, eliminando aqueles recursos que você utiliza que não deveria mais utilizar para aprender novos recursos e programar do jeito certo. O segundo pilar é o Synthesize. É basicamente onde a gente vai construir aplicações sintetizando tudo que a gente aprende no Expand, criando bibliotecas, componentes, para que a gente possa reutilizar sempre que necessário em qualquer projeto. Então, primeiro a gente aprende, depois a gente componentiza e constrói a nossa aplicação. Para depois, no terceiro pilar, que é o Development, aprender a desenvolver na prática, a montar esse quebra-cabeça do Synthesize, desenvolvendo uma série de projetos práticos e reais, porque basicamente
a melhor e talvez a única forma de você realmente aprender programação é indo para o campo e colocando tudo em prática. E é isso que você vai fazer nesse curso. Então seja bem-vindo mais uma vez. Quero te dizer que é uma honra estar contigo nessa jornada que está apenas começando. Eu espero que você tenha gostado desse primeiro contato com o universo PHP. Eu te deixo um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.